Boa noite a todos. Gente, hoje é... Que dia que é hoje? 16 de dezembro de 2024. Nós vamos dar início a mais uma reunião aqui na Casa de Francisco. A reunião de hoje é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 9 e hoje nós vamos para o item 8, ou 7, 8, né? Nós vamos falar hoje da obediência e da resignação, mas vamos focar mais hoje na obediência. Então, vamos manter os nossos pensamentos elevados, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, aos mentores responsáveis por essa reunião. Agradecemos a oportunidade de estudo, a oportunidade de nutrição de nossas almas. Que todo esse conteúdo seja um verdadeiro bálsamo, um remédio para curar nossas almas, que tanto precisa desse conteúdo. Pedimos o amparo, a intuição da espiritualidade amiga para o nosso irmão Weber, para que através dele a mensagem, o planejamento da noite possa se cumprir. Que todos aqui presentes, encarnados, desencarnados e todos que vão acessar esse vídeo se sintam abraçados pela espiritualidade amiga. Assim seja. Então nós vamos passar aqui a palavra para o Weber. Deus te abençoe. Amém. Bom, boa noite para quem acompanha a gente aí online. Estamos na rua Ozanam, 319, no bairro Ipiranga. Isso, temos aulas segunda, quarta, quinta, sexta e domingo. Dia de segunda a sexta é 8 às 9, né? E domingo é de 10 às 11? 10 às 11, ótimo. Então vamos lá. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai entrar hoje no item 8, onde a gente fala de obediência e resignação. Então assim, quando a gente fala de mansidão, né? Quando a gente refletiu nas cartas, naquela mensagem que Bezerra de Menezes deixou através de Chico, né? Do segredo da mansidão, sem entrada para provas e expiações, hoje a gente vai ter mais uma característica, que é a obediência, né? A obediência e resignação são, só para dar uma introdução, assim, são características essenciais do Evangelho. O Evangelho todo fala de obediência e resignação. Mas no plano que nós estamos hoje, ser resignado é um desafio muito grande, porque a resignação a gente vai ver que ela está ligada ao sentimento. E nós estamos em um planeta de provas e expiações, né? A gente acabou de sair do reino animal, né? A gente acabou de sair do plano primitivo, de um planeta primitivo. Então, a gente vai focar na obediência. E a gente vai ver de onde que eu estou tirando essa conclusão e os próprios trechos de Kardec vão dar essa orientação para a gente. Então, nós estamos ali dentro de Mateus, né? Que são os 2 versículos ali das bem-aventuranças, que é bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, e bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filho de Deus. Então, está lá em Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Então, vamos entrar aqui na obediência e na resignação. Nós vamos ler, tá? São 2 parágrafos, a gente vai ler ele, e aí a gente vai pontuando o que é mais importante, trazer coisas que vão enriquecer na Bíblia e nas obras do Chico. Você lê para a gente, Jaiara, por favor? Obediência e resignação. Item 8. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Só fazer uma observação para a gente, porque como o texto é muito grande, eu vou e a gente vai fazendo algumas observações. Olha só, ele fala que confunde a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então a gente está falando de razão e sentimento aqui. Isso aqui tem que ficar claro.
quando ele fala para a gente que a gente confunde obediência com negação de vontade, porque quando a gente está no plano material, a gente tem crenças diferentes do que Jesus traz. Jesus ele foi muito claro quando ele disse para mim, ó, meu reino não é desse mundo, e depois ele fala, eu venci o mundo. Jesus não venceu no mundo. Jesus veio em um planeta de provas e expiações e ele está louco que a gente saia daqui, ele não quer que ninguém fique aqui. Então, em um planeta de provas e expiações, se nós fizermos as nossas vontades, porque as pessoas acreditam que a obediência é a falta de vontade própria, né? Mas em um planeta de provas e expiações, espíritos de terceiro grau, que é o nosso caso, se nós fizermos o que a gente quer, a gente vai fazer nossos vícios. É simples, né? A gente não vê tanta coisa acontecendo no mundo, pessoas fazendo o que querem, né? A falsa percepção, né, aqui de livre-arbítrio. Então, só para ficar claro essa parte aqui que ele acha, que ele fala que as pessoas acreditam que a obediência é a negação da vontade. Pode prosseguir. Então, a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Por que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes? A gente aprendeu lá com Santo Agostinho que o orgulhoso e o egoísta vive pelos próprios caprichos. Sim. E os próprios caprichos, em um planeta de provas e expiações, tendem a não estar em conformidade com o que Deus quer, né? Se nós estivéssemos em um planeta ditoso, provavelmente os caprichos das pessoas seriam o bem, seria a caridade. Não é o caso nosso ainda, tá? Mas vai ser, se Deus quiser. Pode ir. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então a gente vê que obediência e resignação está diretamente vinculada à renúncia, que é abrir mão do que a gente quer e fazer o que Deus quer, né? Basicamente. E o que Deus quer, a gente... É claro que assim, a doutrina espírita, o próprio Kardec disse de que ela ainda não conseguiu revelar tudo, que a doutrina espírita se construiria ainda ao decorrer do tempo. Mas o Livro dos Espíritos deixou para a gente as 12 leis morais, né? Que é onde a gente consegue ter uma percepção ampla das vontades de Deus. Todas as vontades de Deus estão lá? Não, mas todas que nós somos capazes de entender no momento, né? Porque Deus por si só, o próprio Livro dos Espíritos nos orienta que ainda é muito cedo para entendê-lo. Então vamos para o próximo. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Aí olha só, qual que é a nossa virtude hoje? Intelectual. E ele falou, o consentimento, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Se a minha virtude hoje é a intelectualidade, eu vim tendo a desenvolver o que primeiro? A resignação ou a obediência? Obediência. Porque para eu ser obediente, eu não preciso de uma transformação completa. Eu preciso da razão íntegra. Quando o meu sentimento está corrompido e a nossa razão está íntegra, está iluminada, a gente consegue fazer a coisa certa. Vai doer, vai ser difícil, aqui, ó, vai ter que ter renúncia, vai ter que ter sacrifício, mas eu consigo. E é já um ótimo passo. Sim, quando nós conseguimos fazer o que é certo, por mais que o nosso sentimento ainda não esteja transformado, já é um passo evolutivo gigantesco. Gigantesco. Digo apenas atividades, porque o gênio não se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que aprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso,
que é a palavra da vossa geração. Ótimo. Aí ele já fez a referência aqui, uma das leis morais, né? Isso aqui é Lei do importantíssimo. progresso. Pode continuar. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda Até arrepio. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. O Consolador prometido, ele agrada, quer dizer, assim, né? Todos os tipos. O que eu acho uma coisa que me encanta muito no Espiritismo é que eu sempre trago aquele trecho do livro Renúncia, né? Onde ele fala que as palavras do Cristo não é só sentimentos tocantes, né? Mas um duro traço de trabalho árduo. E olha como é que ele trata a obediência e a resignação. Né? Em resumo da obra, ele fala, meus irmãos, sejam obedientes, sejam resignados, abram mão dos seus vícios. Deus, Jesus, os querem melhor. Mas se você não quiser fazer isso, nós temos aqui para você um freio e uma espora. E a gente vai entender o que é isso, porque isso assusta. Mas tem um motivo, e a gente vai adentrar nesses pontos que a princípio eles assustam, mas é porque o Espiritismo ele veio para falar para um tipo específico de pessoas. E a gente vai entender quem a gente espera que seja esse tipo de pessoa. Olha só, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o sentimento do coração. Opa, eu li errado, né? A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então a gente vai aprofundar primeiramente neste trecho. Quando falamos de obediência e resignação, também estamos falando de intelecto e moral. E nós temos uma relação muito interessante que Emmanuel nos deixa, falando entre sentimento e intelecto. Você pode ler para a gente, Jaira? A alma, pergunta 204, né? Pergunta o item. É a pergunta 204 do livro O Consolador, de Chico Xavier e Emmanuel. A alma humana pode-se elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Perfeito. Então, Emmanuel confirma que o intelecto e a moral são peças essenciais para a evolução, né? O intelecto, existem várias formas de desenvolver o intelecto. O próprio Evangelho desenvolve o intelecto. Se você for pegar para ler uma Bíblia, ler uma obra de Emmanuel, você exercita muito a mente. Mas a gente consegue também falar do trabalho material. A gente consegue falar no trato com a família. Eu estou tendo são 3 primos meus que estão tendo filhos, crianças. E eu vejo ele cuidando das crianças, assim, é um trabalho de educação e de paciência gigantesco. Então, ali há progresso intelectual, com toda certeza. Só que ele fala uma coisa, o avanço moral jamais será excessivo. Olha só, o avanço moral jamais será excessivo, tá? Então não importa o que vocês façam, o quanto vocês estejam ocupados com a carreira, com a vida ou com a família, nunca vai ser demais estudar a palavra de Jesus. Nunca. O pouquinho que você conseguir estudar, você está no ônibus ali 15 minutos, lê um versículo, ouve um podcast, nunca vai ser demais. E por que ele fala e por que eu trouxe isso? Ele falou que o progresso moral jamais será excessivo. E aqui atrás ele fala da preguiça. Ó. Ai daquele, portanto, ai do espírito preguiçoso. Por que eu falo isso? A gente pode citar, eu vou citar casos pessoais, tá? Meu, que quando eu fazia faculdade, eu trabalhava
a gente sempre chegava cansado e todo sentimento que a gente tem de cansaço é o suficiente para você deixar de uma casa espírita. Todo. Eu vou falar de exemplo pessoal também. Meu pai aposentou muito cedo. E ele interrompeu o avanço intelectual dele na comodidade da bênção que ele teve. Né? Ele conseguiu se livrar das amarras materiais muito cedo. E ele usou esse tempo simplesmente para nada. Se ele tivesse, por exemplo, continuado progredindo intelectualmente, ele teria tido mais avanço na vida dele. Meu pai estiver ouvindo um dia, depois a gente conversa. É claro que eu levei para o extremo, né? Mas meu pai, ainda após a aposentadoria, ele ainda foi mais ativo, mas a minha mãe permaneceu mais ainda. Minha mãe até hoje ela trabalha. Não é uma questão de necessidade, mas, gente, nós temos que ser úteis o quanto nos for possível, porque o avanço intelectual... Jamais. Como ambos são classificados como adiantamento moral, que são imprescindíveis para o progresso. E a gente fala de avanço intelectual, a gente não fala só de atividade remunerada. Não só disso. Lembra que a gente aprendeu no Mordomo Infiel, das coisas pequenas e das coisas grandes? As coisas pequenas, elas nos ajudam muito com o avanço intelectual. Eu vim aqui me predispor a dar um passe. Eu não tenho que saber dar um passe? Eu não estou estudando para dar um passe? Isso não é um avanço intelectual? Qualquer coisa que nós fizermos para servir, vai nos ajudar a evoluir intelectualmente. E junto do avanço intelectual, nós temos que ter um avanço moral, né? Porque senão a gente fica só com as coisas pequenas. Tem valor? Claro que tem, mas tem valor pequeno. O valor maior está onde? Na moral. Por isso que a parábola do mordomo fala, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, exerça as coisas pequenas da matéria, dar um passo, ajudar um filho, ajudar minha esposa, ajudar meu marido, ajudar meu neto. Faz o que tiver ao seu alcance para ser útil. Você vai tirar lições morais dali. Acho que essa é a principal coisa que eu tenho para trazer daqui, beleza? Então, jamais será excessivo. Aí ele vai e fala, né? Ai do espírito preguiçoso. Ai daquele que cerra o seu entendimento. Aquele que encerra o seu entendimento, né? Aquele que para de ter entendimento. Ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. A gente aprende com Paulo na pergunta 1009, famosa pergunta 1009, que a dor é o que faz nos retornar à órbita de Deus. Quando a gente se torna preguiçoso, gente, a gente sai da órbita de Deus. E a gente tem que voltar. A gente pode voltar assistindo uma palestra espírita, fazendo as coisas pequenas. Você está fazendo uma coisa, quantas coisas que eu já aprendi aqui na casa de Francisco ou em qualquer outro centro espírita que vocês venham a frequentar, coisas pequenas, exercícios pequenos de vir até uma aula, é material. Você pode sair da sua casa sem saber nada. Você assiste uma palestra e aprende com aquilo. E você consegue retornar à órbita, né? Agora, se você for uma pessoa rebelde, submetendo à vontade rebelde, vai ter outras consequências. E a gente vai ver que tipo de consequências são essas. Agora, por que tanto rigor do que é chamado Consolador Prometido? Porque a doutrina espírita, ela se denomina... por causa do ônibus? Do caminhão? Porque a doutrina espírita, ela se denomina como Consolador Prometido. Mas vem o espírito de Lázaro e fala pra gente que a gente vai deixar de ser rebelde, porque eles têm o poder do freio e da espora. Não me parece tão consolador. Por que essas palavras duras? Será que Lázaro é o primeiro a trazer palavras duras para a gente no Evangelho? Não. A gente vai ver Jesus sendo muito duro com Nicodemos. E a gente vai ver Paulo sendo muito duro com os discípulos dele. E a gente vai entender por quê. Olha só. Aí aqui a gente vai lá em Lucas. Você pode ler para a gente, Jairo, por favor? O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Nós que estamos no Espiritismo,
nós temos acesso à terceira revelação de Jesus. E não há nada mais atual em moralidade cósmica na Terra do que a terceira revelação. Porquanto a primeira revelação, enquanto só existia ela era a maior revelação moral. A segunda, ela foi a maior revelação moral. A terceira é a maior enquanto ela for a última. Virão outras, né? Jesus e Deus ainda tem muito aqui nos ensinar. Então, se nós temos a mais recente, eu vou falar maior porque com certeza vão vir outras maiores, mas se nós temos a mais recente revelação de Deus e nós a aceitamos, vocês concordam que nós temos um grande conhecimento? Um grande privilégio? E a quem muito é dado, muito é o quê? Cobrado. Então, isso aqui foi Jesus quem disse, tá? Isso aqui foi uma coisa que Jesus disse, inclusive acho que foi até na parábola do mordomo infiel. Então, olha só, quem muito sabe, muitos açoites. Quem pouco sabe, poucos açoites. Então, existe uma diferença de trato no progresso dos espíritos que muitos sabem e no progresso dos espíritos que poucos sabem. Os que pouco sabem, pouco progridem, pouco é cobrado. Os que muitos sabem, espera-se que progrida mais, né? Até aqui tudo bem, gente? Tá tranquilo? Tá entendido? Tá fazendo sentido? Ótimo. Aí agora a gente vê Paulo, lá em Hebreus. Ah, velho, quem escreveu Hebreus foi Paulo? Segundo o livro Paulo Estevão, sim. Mas aí já é uma coisa da obra de Chico, tá? A ciência ainda por si não aceitou Hebreus escrito por Paulo, mas muitas pessoas defendem que Hebreus foi escrito por Paulo e para nós, Chico Xavier já bateu o martelo. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ótimo. Então Paulo virou e falou assim, olha, vocês que aceitaram Jesus, esperamos coisas melhores. Tem comportamentos que são inadmissíveis. Paulo não fala, quando a gente fala de dinheiro, Paulo fala pra gente, procura pra gente aí, eu prefiro a morte do que perder o privilégio de pregar gratuitamente. Paulo fala, olha, tem gente por aí que cobra para falar de Deus. Deixa eles, né? Ótimo. Querendo ou não, as pessoas cobrando para falar de Deus ainda prestam serviço, ainda falam de Deus. Então deixa eles, né? Não vamos julgar. Mas eu, Paulo, prefiro a morte do que perder o privilégio de pregar gratuitamente. Por quê? Porque ele aceitou Cristo, que de graça, o que foi dar de graça, como é que é? O que receber de graças deves dar, alguma coisa assim, eu não lembrei exatamente o trecho, mas está na Bíblia, eu tenho certeza. Então, assim, tem uma diferença no trato com as pessoas conforme a sua orientação. É igual uma criança. Você vai cobrar de uma criança o que é cobrado de um adulto? E se um adulto faz o que uma criança faz? Você vai ter a mesma paciência do que quando uma criança faz? Não vai, é diferente. Não tem como. Paulo fala isso também, né? Quando vocês eram crianças, eu tratava vocês como crianças. Agora vocês são adultos, eu vou tratar vocês como adultos. Achou? Qual que é o versículo? 1 Coríntios 9, do 15 ao 27. Pode ler só a parte que ele fala que prefere a morte. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. Ótimo. Quer mais alguma coisa? Maravilhoso, né? Então, olha a diferença. Ele falou que ele prefere a morte e ele não julga. Se você ler os anteriores, ele não julga. Olha, tem gente que cobra e deixa cobrar. Porque tem diferença de orientação e de instrução. Beleza? Aí olha só como é que Jesus responde para Nicodemos. Jesus trata Nicodemos aqui de um jeito que ele não tratou a todos. Jesus teve exemplos de paciência, né, de humildade. Olha como é que ele trata Nicodemos. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Olha só, Jesus falou de Nicodemos sobre reencarnação, Nicodemos não entendeu. E tem inúmeros exemplos da Bíblia aí onde as pessoas não entendem o que Jesus faz, Jesus explica de novo. Jesus explicou de novo não, falou assim, você não entende, você é mestre em Israel e não entende o que eu falo. Por quê? Porque Nicodemos era mestre. Tinha instrução diferente, ele foi tratado de forma diferente. Agora, olha aqui, aí a gente já está entendendo a diferença de instrução. Olha só que coisa, agora vocês vão ver coisas mais rígidas ainda ditas por Jesus na Bíblia. Olha só.
Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ótimo. Mais. Não acabou não, mais. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Oxalá é, se não me engano, na linguagem bíblica, é queira você fora frio ou quente. Então, quem é morno, quem não está lá nem cá nem lá, será vomitado da boca. Está em Apocalipse, escrito por João, é Novo Testamento. Ou você é quente ou você é frio. É claro que isso é igual Paulo disse, né? De vós, ó amados, eu espero mais. A gente estamos aqui numa reunião espírita de pessoas que frequentam o espiritismo frequentemente. Se chegar uma pessoa doente aqui, eu não vou falar isso. A pessoa doente, ela quer consolo. A gente vai falar das promessas de Jesus, a gente vai falar da esperança, mas um dia ela vai ser apresentada para isso aqui. Porque a gente não... É uma falta de respeito com os nossos mentores que se disponibilizam para vir aqui e a gente fazer a hora, né? Ficar na preguiça. É até uma sacanagem. Então, olha só. Então, tem que saber para quem a gente fala. Tem mais. Preocupa não que tem mais. Pode colocar, pode ir já. Ninguém põe remendo... Isso é Jesus também, tá? Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário se rebentam. Derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Ótimo. Gente, isso aqui, resume isso aqui, a proposta de renovação do espiritismo não negocia com vícios. Não tem negócio. Ou você é quente ou você é frio. Eu sou morno, eu quero fazer meio isso, meio aquilo. Ótimo. Pelo menos está fazendo meio alguma coisa. Mas para nós, que já estamos em um nível de comprometimento diferente, estamos aqui estudando diariamente, de segunda a sexta-feira, é como se a rédea fosse um pouquinho mais curta. E eu trouxe, para embasar disso, eu trouxe Bíblia, direto à Bíblia. A gente viu lá Lázaro falando da espora e a gente veio corroborar com a Bíblia. O espiritismo, gente, não negocia com vícios. As pessoas que entram aqui com vícios, a gente tem que ensinar elas a sublimar. Não quer dizer que elas têm que ser... A gente não é purista, né? Mas a gente tem que aprender a sublimar essas coisas com as pequenas tarefas. Começa num passe, começa na cesta básica, e depois a gente vai evoluindo a nossa moral com o desenvolvimento do nosso intelecto. Beleza? Então, olha só. Aí, a gente falou da preguiça, né? E aqui a gente vai fechar com a carta de São Luís na Revista Espírita. Olha o que ele fala. Eu vou voltar aqui para vocês verem o que eles falam da preguiça. Ai do espírito preguiçoso. Isso aqui é Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ai do espírito preguiçoso. Ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele. Aí olha o que São Luís vai falar para a gente em 1858. Não é brincadeira, gente. Parece estar um pouco dura, mas depois eu vou falar de coisas boas. Prometo. Pode ler. Eu vos digo, a força não foi dada ao homem e a inteligência ao seu espírito, para que consuma seus dias na ociosidade, mas para que seja útil aos seus semelhantes. Ora, aquele cujas mãos sejam desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar sua tarefa. Eu vos digo, em verdade, sua vida será lançada de lado como uma coisa que não foi boa em nada, quando o seu tempo se tiver cumprido. Compreendei isto por uma comparação. Qual dentre vós, se há em vosso pomar uma árvore que não produz bons frutos, não dirá ao seu servidor: cortai essa árvore e lançai ao fogo, porque seus ramos são estéreis? Ora, do mesmo modo que essa árvore será cortada por sua esterilidade, a vida do preguiçoso será posta de lado, porque terá sido estéril em boas obras. Forte, não é, gente? Isso aqui me fez lembrar de uma passagem de Jesus também, que ele olha para uma figueira, e fala que ela não vai dar mais frutos, que ela não vai ter mais utilidade.
Você procurei para mim, Figueira, Jesus? Só para a gente, senão fica muito no ar, né? A gente tem que ter referência. Gente, até aqui tudo bem? Até aqui está entendido? Está claro? Ótimo. Então vamos lá. A obediência encontra-se na razão. Aí aqui a gente tem uma reflexão muito importante. Isso aqui a gente vai encontrar lá no versículo de João, no Evangelho de João. Olha o que ele fala. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem no meio dele. Então, João Batista veio para trazer a luz e para que todos crescem nele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Tem tudo a ver com a obediência. João Batista veio para anunciar o Cristo da terra, o governador planetário, mas não era luz. A razão dele já estava iluminada. O sentimento ainda não. A gente viu que ele cometeu alguns excessos, né? Mas a razão dele já estava iluminadíssima, porque ele veio para dar testemunho da luz. Ele não era luz, mas testificava da luz. Quando a gente vem estudar o Evangelho, pelo menos assim nos primeiros dias, nas primeiras semanas, até nos primeiros anos, a gente veio testificar da luz. Nós carregamos vícios, gente, de séculos. Há quantos séculos nós estamos aí afundados em vícios? A história do planeta prova isso. A gente não precisa nem trazer nenhuma situação pessoal aqui, não. Olha o que o planeta fez. Fizemos escravidão, mortes, tortura, tudo isso. Nós ainda não somos luz. Mas só de nós testificarmos da luz como fez João, nós já somos capazes de fazer coisas boas. João Evangelista disse que João Batista não era luz, mas ele veio para que todos crescem. Olha, João Batista não era luz, mas tudo que ele fala, crê. É o que a gente faz aqui, né? Eu tento trazer os textos de Jesus, os textos de Emmanuel, os textos de Kardec. Eu não sou luz, mas eu estou testificando a luz. E a gente ficar testificando a luz acaba que a gente consegue transformar um pouco as nossas ações. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, olha só. Não é necessário ser luz para obedecer às leis divinas. Basta conhecê-las e não ser preguiçoso. Mas é difícil, viu, gente? É muito difícil. Aí vamos lá. A virtude da vossa geração, tá lá, mais um trecho para a gente analisar. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. E nós temos um trecho na Bíblia também que fala muito bem de indiferença moral. Qual que é o problema da indiferença moral? Lembra que eu falei com vocês que se um irmão doente chegar até aqui pedindo socorro, não é recomendado que a gente passe esses trechos para ele, porque não é isso que ele precisa agora. Se todo mundo que entrar aqui eu ensinar isso, eu vou estar sendo indiferente moralmente. Porque Jesus, ele trata cada um de forma individual. Cada um tem uma necessidade. Então, se uma pessoa que chega aqui com fome, eu vou dar alimento para ela. Eu não vou ensinar ação e reação para uma pessoa que chega aqui com fome necessitada. É a última coisa que essa pessoa precisa ouvir é causa e efeito. É a última coisa. Ela precisa ouvir esperança, precisa ouvir fé, precisa ser alimentada. Então, para cada pessoa, a gente tem que ter um trato. Jesus fala para a gente assim, você conseguiu achar a da figueira? Eu acho que sim. É porque tem várias passagens. Tem várias da figueira. Aí eu não sei se é essa. Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não é uma parábola. Achou. Nessa não é uma parábola. Mas problema não, depois a gente acha. Esse está em Lucas. Tinha outro de... tem muita figueira no Mateus. Evangelho, né, gente? Ele sentiu fome, viu uma figueira à beira essa. Isso, essa aí. Então é Mateus capítulo 21, versículo 18 ele foi lá, não foi parábola não, ele fez mesmo. Tá. Enquanto você acha a parte em que ele fala que não vai dar mais frutos, eu vou falando aqui sobre... Então, aqui ó, a história com Jesus, ele se aproximou da árvore, mas só encontrou folhas, por isso disse, nunca mais dê frutos. Isso. Ele viu, imediatamente a árvore secou. Pronto, ele viu uma árvore, a árvore não deu frutos. O que ele falou com a árvore? Então, já que você não dá frutos, não vai dar nunca mais. A árvore secou. É o que ele inspira aqui pra gente, né? Cortai essa árvore e lançai ao fogo, quando você vê uma árvore que não dá frutos. Beleza, gente? Quando a gente fala, acho que é lá em João, Jesus fala assim, vocês serão reconhecidos como meus discípulos pelo amor que vocês têm uns aos outros. E amar uns aos outros, gente, é amar a individualidade de cada um. Não é amar o grupo. Por isso que a gente aprende na lei de sociedade que a gente aprende a amar na família. No meu irmão,
Não precisa. Se a gente conseguir, beleza. Se a gente conseguir, na primeira experiência da Terra, aí, já vir amar todo mundo, é um progresso maravilhoso, né? Ótimo. Mas a gente aprende a amar pelo indivíduo, né? Eu vejo uma pessoa que luta comigo ali no dia a dia, eu vejo uma pessoa que cuida de mim no dia a dia, aí a gente vai aprendendo a expandir esse amor, começa nas coisas pequenas. E aí, quando Jesus fala que nós seremos reconhecidos como os cristãos por amarmos uns aos outros, pelo amor que tivermos uns aos outros, ele está falando justamente dessa indiferença moral que nós não devemos ter. Quando nós não tivermos mais indiferença moral, a gente vai ser reconhecido como cristão. E aí, eu trouxe, vamos fazer um miudinho aqui, estamos com tempo, que é do cego de Betsaida, que ele fala sobre indiferença moral. Você pode ler para a gente, por favor? Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: Estou vendo os homens, porque como árvores eu vejo andando. Estou vendo os homens, porque como árvores eu vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: Mas não entres na aldeia. Gente, isso aqui é uma lição maravilhosa. A gente vai falar aqui sobre a espora. Olha só. Então chegaram em Betsaida e trouxeram-lhe o cego. Tá falando, vocês conseguem identificar aqui que o cego quis ir até Jesus? Não. Foi carregado até Jesus. O que é isso aqui, ser carregado até Jesus? É a espora. Ele foi carregado até Jesus. E qual que era a doença dele? Vejo o homem como árvores. Eles veem os homens todos iguais. Quando eu enxergo as pessoas todas iguais, sem diferenciá-las, de forma nenhuma, o que eu estou fazendo? Indiferença moral. Indiferença moral. Então, essa era a doença desse cego. Na Bíblia, a gente tem dois cegos. Tem o cego de Jericó e o cego de Betsaida. Assim, no nosso nível evolutivo de provas e expiações, eu acho que eu não exagero em dizer que todos nós somos cegos. Não exagero. E aí tem o cego de Betsaida, que é esse aqui que foi carregado, e tem o cego de Jericó, que estava gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi. A gente tenta ser esse cego, né? A gente não vê tudo, mas a luz de Jesus a gente vê. E a gente já consegue pelo menos ter um norte. E aí, olha só, trouxe um cego. Então o cego foi levado até Jesus. Isso aqui a gente pode fazer referência como reencarnação compulsória. Pode fazer várias referências aqui. Isso aqui é a espora que Lázaro falou, igual a Zezé falou. Ele foi levado até Jesus sem ele querer. A princípio, pelo menos é o que o texto dá a entender. Cuspindo-lhe nos olhos. Então Jesus fez uma ação sobre os olhos. Essa ação pode ser... A gente aprende que são as revelações. Aí existem inúmeras formas de você ser revelado, né? A própria espora pode te revelar alguma coisa, uma palestra espírita, um vídeo que você vê. Às vezes, por algum motivo, às vezes na sua família você tem acesso a algum médium, vem um guia e te fala alguma coisa. Ou às vezes você está na reunião mediúnica, vem o guia e te dá uma orientação. Isso aí é a ação de Jesus sobre os nossos olhos, né? Nos fazendo enxergar. Beleza? Então ele falou: estou vendo os homens porque como árvores os vejo andando. Não tem diferença. É uma indiferença moral. E aí, o que Jesus dá uma orientação para ele? Não entres mais na aldeia. O que é essa aldeia? Essa aldeia são os vícios. Quando Jesus cura a pessoa e fala assim: não volta mais para a aldeia, é quando a gente vem aqui, identifica o problema e volta para a aldeia. Às vezes, eu falo por mim, eu não preciso nem citar exemplo nenhum, eu falo por mim. Quantas vezes eu já entrei aqui na casa, chego assim: nossa, agora eu vou parar de fazer isso. Aí eu chego lá em casa, qual que é a primeira coisa que eu faço? Isso. Eu estou voltando para a aldeia. Né? E assim, a gente pode até parecer ser um pouco de preguiça, mas se a gente achar que tudo que a gente escutar aqui, nós temos que ir lá e melhorar, nós vamos ficar loucos. Só o tanto de coisa que eu falei aqui, eu particularmente, se tudo que eu dei nessa aula que eu aprender nessa vida, eu acho que já vai ser a melhor encarnação que eu tive na minha vida, pelos histórios que a gente tem. Então assim, temos que nos esforçar, o princípio do maior esforço tem que estar sempre presente. Então não voltemos mais para a aldeia. A espora aí também pode ser entendida até como exemplo de Paulo.
Porque Saulo negou tantas vezes que Jesus teve que falar que ele quer fé. Exatamente. Só que qual que era a diferença de Paulo, que ele tinha sobre todo mundo? O intelecto desenvolvedíssimo. Gente, eu vou fazer um negócio aqui, ó. Eu não lembro onde eu vi isso. Tá, acho que dá para fazer assim. Pensa só, a nossa vida aqui, ó. Pensa numa esfera aqui, um núcleo. E aqui a gente tem o sentimento e aqui a gente tem o intelecto. Às vezes o nosso sentimento está todo contaminado. Era o que estava com Paulo. Paulo matava, batia. Isso aqui não é um sentimento de alguém iluminado. Perseguia. E aqui, eu vou fazer umas estrelinhas assim como se fosse luz, tá? Porque... só que o intelecto dele era iluminado. Ele sabia a Torá toda. Quando Jesus encontrou em Paulo espaço, pessoal, esse cara está revoltado. Quando ele estiver indo lá para Damascus, vou pegar ele. Não deu outra, né? Paulo foi rompido aqui, ó, no sentimento. Quando você abre espaço dentro de um sentimento de uma pessoa intelectualizada, essa luz aqui encontra acesso. E ele reinterpreta tudo. Tudo o que ele fazia. Gente, nós temos que lembrar que nós somos filhos de Deus. A gente acha que às vezes, a gente até banaliza isso, né? Mas ser filho de Deus, gente, não é ser qualquer coisa. Tudo que a gente faz na nossa vida tem proveito. O amor vai se ressignificar tudo que você aprendeu. Olha o que Paulo virou. Paulo foi de perseguidor, Saulo foi de perseguidor para Paulo perseguido, né? Mas assim, divulgou o cristianismo para o planeta todo. Gente, assim, se não fosse Paulo, eu arrisco assim, ouvi pessoas de confiança falando isso, mas se não fosse Paulo, Cristo, a gente não sabe até quando, né? Mas pelo menos nos próximos 10 anos, Jesus Cristo estaria lá na 10ª gaveta lá do judaísmo. Porque foi a pessoa que mais se preocupou em levar o evangelho para fora. A gente vê até no livro Paulo e Estevão, né? Muitas atividades ali um pouco internas, né? E Paulo preocupado com a divulgação. Ele até brigou com Marcos, né? Porque Marcos deu para trás, ele chamou Marcos para ir com ele, Marcos não teve coragem, eles até tiveram um probleminha. Mas se resolveram. Então, gente, qual foi o diferencial de Paulo? O intelecto iluminado. Ele era estudioso, ele conhecia tudo. Quando o sentimento dele foi transformado, ele pegou todo o intelecto dele, toda a memória dele e ressignificou. E virou um dos maiores apóstolos do Cristo que já passaram pelo planeta Terra. Então, olha o poder que tem o intelecto. A gente não pode subestimar o intelecto. Por isso, né, a gente tem que tentar ser útil em tudo que a gente faz, por quanto tempo a nossa saúde permitir. Beleza? Então, chegando a Betsaida. Agora, olha só. Quando a gente fala para não voltar na aldeia, gente, olha isso aqui. Você lê para a gente? Está lá em Mateus, por favor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ótimo. Não volta para a aldeia, porque você não vai conseguir enfrentar seu vício. Não de frente. Ele tem que ser sublimado. Talvez você não consiga abandoná-lo do dia para a noite, nem vencê-lo do dia para a noite. Mas você tem que ir sublimando ele, aos poucos. Até porque a gente cultiva os nossos vícios durante séculos, né? Por quanto tempo a gente está viciado? Nessa vida eu tenho 31 anos, mas será que todos os vícios que eu enfrento hoje é a primeira vez que eu vejo eles? Eu acho difícil. Então a gente tem que sublimar ele. Um outro exemplo desse que me veio agora, de não volte para a aldeia, é a mulher de Ló. E Jesus fala, não olhe para trás. Sim. Enquanto você volta para a aldeia, enquanto você fica no passado, você não avança. Sim, você não avança, você vira pedra. Você vira pedra. Assim, no sentido literal, né? Fica estagnado. Você não volta para trás porque você é filho de Deus. Mas você não caminha. Mas você não vai para frente também. Então, assim, ótimo exemplo. A mulher de Ló é um exemplo maravilhoso de ficar preso no passado. Sim, do passado. E a gente está sempre voltando para a aldeia. Infelizmente, a gente tem que mudar isso, sabe? O quanto nos for possível. Então, olha só. Então, tá aqui, ó, lá em Mateus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós não conseguimos resistir aos nossos vícios. Por isso que eu tenho que ser obediente.
Porque se eu fizer o que eu quero, eu vou fazer o quê? Os vícios. Meus vícios. Aí, olha só isso aqui. Aí a gente vai lá em Santo Agostinho, na Cidade de Deus. Um livro maravilhoso dele. Olha o que ele fala pra gente. Você lê pra gente, por favor. Um homem bom é livre, mesmo quando é escravo. Um homem mau é escravo, mesmo quando é rei. Não serve a outros homens, mas a seus caprichos. Ótimo. Então, o homem pode ser rico, pode ser rei. Se ele fizer o que ele quer em um planeta como o nosso, ele vai ser escravo dos próprios caprichos. Escravo. Beleza? Tem mais um, ó. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, a gente acha que obediência é falta de vontade? Muito pelo contrário. Ser obediente a Deus é uma vontade que a gente tem que exercer gigante, porque a gente vai abrir mão dos nossos vícios. Olha lá. Mas isso aqui tá... Ser obediente muitas vezes... Aí aqui, gente, já é uma reflexão de um espírito inferior, tá? Vocês vão ler isso aqui e vão tomar cuidado. Não tem referência, não tem assinatura, não tem nada. Eu não tive nem coragem de colocar meu nome. Espírito inferior. É obsessor. Então tem que ler com cuidado. Vocês podem não aceitar. Ser obediente, muitas vezes, será de fazer aquilo que queremos, que é o nosso vício. Deixar de fazer. Deixar de fazer aquilo que queremos para fazer aquilo que devemos, que são as leis morais. Tá aceitável? Tá ótimo. Quem dera, né? Se todos os espíritos inferiores tivessem... Ótimo. Então, a obediência, por se encontrar no âmbito da razão, poderá ser laboriosa e difícil, porque, gente, abandonar os vícios não é fácil. Não é fácil. Se entregar aos vícios é fácil. Agora, sair do vício, gente, não é brincadeira. Volto a repetir. A gente não sabe a história que está por trás daquele vício. A gente não sabe quantas encarnações. Às vezes a gente tem um vício e a gente está na melhor versão daquele vício. A gente está vencendo ele encarnações e encarnações. E a gente está na fase mais fácil dele, né? Então, olha só. Aí, olha só. Mas aí aqui a gente faz uma reflexão. Bom, eu acho que é difícil vencer os vícios. Eu acho extremamente difícil. Mas os espíritos nos orientam no livro dos espíritos o quão difícil é vencer um vício. Vamos ver o que eles falam pra gente? Você lê pra gente. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Bom, os espíritos disseram que são poucos esforços, né? Eu não tenho essa impressão. Infelizmente, eu ainda não tenho essa impressão, mas eu vou acreditar nos espíritos. Mas aqui, eu andei lendo... Aí, eles têm razão. Vocês vão acreditar no espírito que respondeu a questão 909 ou no espírito obsessor que vos fala aqui agora? Vocês vão acreditar nele, né? Se ele está falando que é fácil, é porque é fácil. E eu acho difícil, mas né? Aí, então tá lá, fazendo pouquíssimos esforços. E aí os espíritos dizem que poucos esforços são necessários. Porque quando a gente fez eu até assisti o estudo da Cida, que ela fala sobre, inclusive tem no canal, quem está assistindo aí assista, os exilados de Capela. E que Jesus, antes de trazer os exilados para cá, ele fez uma promessa para os exilados. E essa promessa não foi uma promessa exclusiva para os exilados. A gente vê uma promessa aqui para todos que estão na Terra, lá no livro Há 2000 anos. E a gente vai começar a entender por que é que esses espíritos têm tanta confiança que vão vencer os próprios vícios. Olha o que Jesus fala no livro Há 2000 anos. Olha que mensagem maravilhosa. Você lê para a gente. Nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores e redimir todas as iniquidades. Quando se verificar este eclipse da evolução de meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco. Das esferas de luz que dominam todos os círculos das atividades terrestres, caminharei com os meus rebeldes tutelados,
como outrora entre os corações impiedosos e empedernidos de Israel, que escolhi um dia para mensageiro das verdades divinas entre as tribos desgarradas da imensa família humana. Gente, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Vou pedir outra coisa para pesquisar. Coloquei fé Hebreus. Hã? Escrevi fé Hebreus. Acho que só tem um Hebreus que fala de fé. É maravilhoso esse versículo. Gente, Jesus prometeu para a gente que não importa o tamanho da nossa treva, haverá luz para dissipar qualquer coisa que nós cultivemos em nosso coração. É por isso que os Espíritos falam que é fácil, porque eles sabem que eles têm Jesus. A gente sabe assim, né, no intelecto, mas no nosso sentimento. Quantas vezes a gente enfrenta uma dificuldade e recorre à matéria? Eu falo por mim, eu posso usar meus exemplos. Às vezes eu estou mal, falo assim, nossa, estou triste, eu vou procurar um psiquiatra. Devo procurar? Claro que devo. Mas, não era melhor, não era mais sensato pensar em Jesus primeiro? Quantas dificuldades a gente enfrenta e a gente recorre à matéria? Sim, quase todas. Assim, eu percebi, fazendo essa aula aqui, que eu faço muito pouca prece. Então, assim, eu confesso que eu estudo bastante, mas é só a minha razão que está iluminada por enquanto. O meu sentimento, a minha prática verdadeira, a minha prática íntima ainda não está em conformidade, ainda está obscurecida. Então, olha só, quando se verificar este eclipse, porque antes disso, ele fala que o evangelho dele seria obscurecido. Isso foi 2000 anos atrás. E de fato foi, né? Temos a idade das trevas, temos tudo aí. E ele fala, olha, quando este eclipse da evolução, quando verificar este eclipse da evolução de meus ensinamentos, mesmo quando as trevas dos homens deturparem meus ensinamentos e os obscurecerem, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas. Então, gente, assim, é clichê, mas Jesus está conosco o tempo inteiro. Ele não dorme, ele não tem preguiça, ele não tem... Como é que chama isso que a gente vai fazer? Ele não tem recesso. A casa espírita vai fechar, mas Jesus vai estar aí. Isso que a gente vai fazer. As reuniões aqui vai acontecer ainda, só a matéria que não vai vir. Os superiores e Jesus, ele vai estar o tempo todo. Não tem paciência. Olha só que interessante, Raquel. A gente acha... Eu tava falando sobre paciência com alguém um dia e a pessoa virou para mim assim, porque a gente tem que ter paciência com os outros. Porque todo mundo tem defeito, inclusive a gente. Eu falei, será que Jesus tem paciência comigo porque eu e ele tem defeito? Não tem nada a ver com o defeito dos outros, né? Paciência é um processo completamente íntimo. Então Jesus, ele vai ter paciência com a gente o tempo todo, independente disso. E ele prometeu 2 vezes, né? Falou que nenhum rebanho ia ficar para trás e prometeu aqui de novo, olha. Das esferas de luz que dominam todos os círculos das atividades terrestres, caminharei com os meus rebeldes tutelados. Como outrora entre os corações impiedosos e empedernidos de Israel, que escolhi um dia para mensageiro das verdades divinas. No livro A Caminho da Luz explica por que Jesus escolheu a tribo de Israel. Lá tem uma explicação muito boa. E aí, gente, então é isso. Olha, os espíritos, eles têm plena confiança de que pouquíssimos esforços são necessários, porque eles lembram dessa promessa de Jesus, de que nenhuma treva vai fazer ele deixar de amar o rebanho dele, nenhuma. Então, seja qual for o tamanho das suas trevas, Jesus vai dissipá-lo. E aí, falando de obediência, a gente vê que a obediência é uma característica até de um Cristo. Olha o que ele fala com Deus. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, obediência é uma coisa que a gente desenvolve mais ou menos por agora, né? Que a gente viu que a obediência está ligada ao intelecto. E nesta fase em que nós estamos, a nossa virtude é o intelecto. E a gente nunca vai deixar de fazer. Nunca, 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 nunca. Então tá aí, falamos um pouquinho mais cedo. Mas acho que ficou claro um pouco sobre obediência, né? Ficou alguma dúvida? Então, agradecemos aí a presença de todos.
Ah, vai ter o Natal com The Chosen, né? Gente, eu vi ano passado. Não, mas esse Natal é inédito. Isso, o ano passado eu vi e chorei igual uma criança. Esse eu tô ansiosíssimo para ver. No dia 20 de dezembro, às 20 horas, na rua Ozanam, 319, teremos um especial de Natal da série The Chosen. Quem não viu a série é o Cine Pipoca. Cine Pipoca. Vai ter pipoca e vai ter cinema no Cine Pipoca. Vejam, é muito bom. E quem não assistiu a série também recomendo. Maravilhosa, maravilhosa. Beleza?